Havendo Deus falado no Antigo Testamento, Stephen Cohn. Números. O andar de Deus. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Números 1:1-4. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha por muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando, pela manhã, a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor se acampavam e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Números 9:15-23. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Números 26:1-4. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 26:63-65. Oremos. Querido Pai Celestial, louvamos e agradecemos a Ti pelo sangue do Teu amado Filho e pelo novo e vivo caminho que Ele abriu para nós por meio de Sua carne, de modo que temos graça e ousadia para entrar no Santo dos Santos através do véu e contemplar a glória do Senhor com a face descoberta. Te agradecemos porque podemos ouvir Tua voz, ver Tua glória e ser transformados de acordo com Tua imagem pelo Senhor, o Espírito. Portanto, Pai, nossos corações estão cheios de regozijo ao reconhecer que Tu és bom, tão bom para conosco. Em Cristo Jesus. Amém. Dentre o Pentateuco, que é o livro de Moisés em 5 volumes, Números é o 4º volume. Gênesis mostra a vontade de Deus. Deus deseja ter um homem, o homem segundo o seu próprio coração. Tal homem não é outro senão o Senhor Jesus, e por meio dele, o homem corporativo que é a igreja. Êxodo fala da obra de Deus.
Tendo em vista que o homem falhou e pecou contra Deus, ele começou a realizar a obra de redenção. Redenção não é apenas tirar pessoas do inferno, mas trazer pessoas para junto do próprio Deus, de modo que essas pessoas possam tornar-se a habitação de Deus. O livro de Levítico mostra o caminho de Deus. Depois que o povo é redimido, Deus o chama para que se achegue a ele e o adore. Eles devem ser adoradores, pois Deus lhes abriu o caminho até si mesmo. Segue-se, então, o livro de Números, que fala do andar de Deus. Deus nos chama para andar com Ele até que cheguemos ao destino final. O título do livro de Números foi tirado das duas contagens ou censos dos filhos de Israel. No começo do livro temos o primeiro censo, que ocorre no Monte Sinai. No capítulo 26 está registrado o segundo censo dos filhos de Israel, quando eles se preparam para entrar na terra prometida. Por essa razão, este livro é chamado de Números. O livro de Levítico fala da adoração do crente. Já o livro de Números fala do andar do crente. Em Levítico, o que mais se destaca é o santuário ou tabernáculo. Em Números, o que está em vista é o deserto. No livro de Levítico, Deus chama seu povo a vir ter comunhão com ele. Em Números, Deus chama seu povo para que eles sejam fiéis a ele. Levítico fala de nosso privilégio. Números fala de nossa responsabilidade. O livro de Números conta a história dos filhos de Israel desde o tempo de sua partida do Monte Sinai até o momento de sua chegada nas campinas de Moabe, num total de aproximadamente 39 anos. Deus libertou seus filhos do Egito e os trouxe ao Monte Sinai. No final do livro de Êxodo, nos é dito que naquele lugar eles ergueram o tabernáculo, no primeiro mês do segundo ano. Depois que isso foi feito, Deus começou a falar com os filhos de Israel desde o tabernáculo, chamando-os para que viessem e o adorassem. Esse é o assunto de Levítico. Em seguida, no início do livro de Números, no segundo mês do segundo ano, depois da partida do Egito, Deus fala de novo, desde a tenda da congregação, aos filhos de Israel. Levantai o censo dos filhos de Israel. Portanto, se você contar desde esse dia até o momento em que eles chegam às campinas de Moabe, prontos para entrar na terra prometida, notará que o período é de aproximadamente 38 ou 39 anos. Isso nos dá a história contada no livro de Números. Antes de entrarmos no livro, veremos brevemente do que ele trata, pois isso nos ajudará a compreendê-lo. Os primeiros 10 capítulos, Números 1 a 10, nos mostram como Deus preparou os filhos de Israel para a jornada desde o Monte Sinai até Canaã. Em seguida, Números 11 a 45, é narrada a jornada desde o Monte Sinai até Cádiz Barneia, que está na fronteira sul da Terra Prometida. Os próximos capítulos, Números 15 a 19, tratam de alguns incidentes que ocorreram durante os 39 anos nos quais os filhos de Israel caminharam errantes por causa de sua rebelião. Não há registro do itinerário que eles percorreram nesses 38 anos. Do ponto de vista de Deus, esses anos foram desperdiçados. Portanto, não há um registro do percurso do povo nesse período. Somente alguns incidentes são relatados. Em seguida, Números 20 a 25, o povo recomeça a jornada desde Cádiz Barneia. Passados 38 anos, eles retornam àquele lugar para começar de novo. A história começa nesse ponto, sendo que esses capítulos nos falam do último dos 38 anos. Eles vagaram por 37 anos e agora é descrito o último ano, no qual eles chegam às campinas de Moabe. O último trecho, Números 26 a 36, narra os preparativos para a entrada na Terra Prometida. Se você guardar essa divisão na mente, isso provavelmente vai ajudá-lo quando você estudar o livro de Números. O pleno propósito de Deus. O livro de Números narra as caminhadas dos filhos de Israel. Essa jornada pelo deserto correspondia ao mandado de Deus. Portanto, podemos colocar as coisas do seguinte modo. No livro de Números vemos o mover de Deus. Ele está se movendo, levando seu povo adiante. Deus não se limitou a tirar seu povo do Egito e então deixá-lo no deserto.
Este não é seu propósito. Deus se moveu rumo a seu supremo propósito e para seu povo isso era Canaã. Deus se moveu em direção à plenitude de seu propósito, conduzindo seu povo de modo que andasse com ele até que seu tabernáculo estivesse erguido na terra prometida e seu povo estivesse estabelecido lá. Toda a sua jornada estava em correspondência com a vontade de Deus. Ele deu a ordem para que seu povo se movesse. Se eles fossem fiéis e seguissem o mandado de Deus, estariam se movendo juntamente com ele. Em um sentido, irmãos, isso é verdade conosco hoje em dia. Sabemos que Deus nos remiu e nos libertou do mundo e do pecado. Contudo, depois de ter feito isso, seu objetivo não é que fiquemos no deserto, mas que nos movamos rumo à plenitude do seu propósito para nós. Deus sempre está se movendo. Ele não deseja que fiquemos parados em um lugar qualquer. Infelizmente, após terem sido salvos, muitos dentre o povo de Deus ficam parados em algum lugar do deserto. Eles não se movem adiante com Deus na direção da plenitude do seu propósito. Precisamos nos lembrar que o objetivo de Deus para nós é que nos movamos rumo a seu supremo propósito, e esse lugar é Canaã. Em termos espirituais, Canaã nos fala das riquezas de Cristo, pois é uma terra que mana leite e mel. Canaã é uma terra na qual não falta coisa alguma. Espiritualmente, ela nos fala das insondáveis riquezas de Cristo. O propósito de Deus para seus filhos é sempre esse. Ele não nos quer apenas salvos, como uma brasa que é removida do fogo, mas quer nos salvar abundantemente para dentro das insondáveis riquezas de Cristo. Deus sempre está se movendo em direção a esse objetivo. Ele sempre está nos conduzindo nesse caminho, sendo nossa responsabilidade nos movermos com Ele, de acampamento a acampamento, até que entremos na plenitude de Cristo. Afinal, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, é a plenitude de Cristo que está em vista. Deus se move rumo à plenitude de Cristo e isso constitui a nossa jornada. A jornada no deserto. Em um sentido, o deserto é uma necessidade. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles atravessaram o deserto de modo a entrar em Canaã. O deserto é parte do caminho estabelecido por Deus para entrar em Canaã. Segundo a palavra de Deus, o tempo que os filhos de Israel deveriam permanecer no deserto deveria ser de 2 anos. O tempo decorrido desde que Deus os libertou do Egito até trazê-los ao Monte Sinai foi de 1 ano. Se eles fossem fiéis a Deus, a distância entre o Monte Sinai e Cádiz Barneia, passando pelo Monte Seir, seria de apenas 11 dias. Em outras palavras, num período total de 2 anos, eles deveriam sair do deserto e entrar na Terra Prometida. Infelizmente, eles levaram 40 anos devido à sua infidelidade. Num sentido, a jornada no deserto era uma necessidade, mas em outro sentido, deveria ser de 2 anos ao invés de 40. Em que sentido a jornada no deserto é uma necessidade? O capítulo 8 de Deuteronômio nos fala a respeito da experiência do deserto. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Deuteronômio 8, 2 a 6. Conhecendo a nós mesmos. A jornada através do deserto é uma necessidade porque nos faz passar por algumas experiências importantes e indispensáveis. Desse modo, iremos experimentar uma série de coisas no deserto. Em primeiro lugar, devemos conhecer a nós mesmos. De fato, não conhecemos a nós mesmos. Ninguém conhece a si mesmo. Antes de crermos no Senhor Jesus, realmente não conhecíamos a nós mesmos.
Nossa impressão a respeito de nós mesmos era muito superior à realidade. Pensávamos que podíamos agradar a Deus e que éramos justos, até que finalmente fomos convencidos pelo Espírito Santo e lançados ao pó e às cinzas. Arrependemos e vimos que realmente não havia nenhuma bondade e justiça em nós mesmos. Toda a nossa justiça é como trapos de imundícia. Não serve para nada. Por causa disso, nos humilhamos e recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Contudo, a experiência da salvação não significa que conhecemos a nós mesmos. Infelizmente, logo que somos salvos, pensamos que nos tornamos uma pessoa melhor, alguém que realmente mudou. Isso é verdade, pois somos uma nova criação, recebemos uma nova vida. Entretanto, se tomarmos em consideração a nossa carne, a nossa vida natural, não mudamos nem um pouco. O problema é que não sabemos disso. Não conhecemos a nós mesmos e, por causa disso, pensamos que o fato de sermos salvos nos fez diferentes. Evidentemente, agora podemos fazer coisas que antes não podíamos fazer. Não podíamos obedecer a Deus, mas agora podemos. Não podíamos guardar os mandamentos de Deus, mas agora podemos. Não podíamos agradar a Deus, mas agora podemos. Ao invés de pecar, passamos a tentar agradar a Deus com nossa carne, com a energia da velha carne, no poder da vida natural. Ao invés de viver pela nova vida que nos foi dada para viver, voltamos a viver segundo nossa vida velha, dizendo: agora somos capazes, vamos guardar tudo, vamos fazer tudo. Foi isso que os filhos de Israel disseram a Moisés: faremos tudo o que Deus nos ordenou. Porém, não fale Deus diretamente conosco, pois estamos com medo. Que Ele nos fale indiretamente e nós seguiremos tudo o que disseres. Então não é apenas a atitude dos israelitas, mas é também a nossa atitude. Por causa disso, temos que ser humilhados no deserto. Deus usa o deserto para nos humilhar, de modo que conheçamos o que está em nosso coração, de modo que percebamos que não há nenhum bem em nós, ou seja, em nossa carne. Esta é a razão pela qual nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Contudo, nós não sabemos disso. Nesse sentido, a jornada no deserto é muito preciosa. Deus nos dá a oportunidade de nos conhecer a nós mesmos, de saber o que está em nossos corações e de descobrir que nosso coração é mais enganoso que todas as coisas. Deus nos dá a oportunidade de descobrir como somos infiéis, como somos incrédulos, como somos inclinados ao pecado e à rebelião. Descobrimos que não mudamos nem um pouco, exceto por termos recebido a redenção do Senhor. Conhecendo o cuidado de Deus. Ao longo da jornada no deserto, nós iremos conhecer o cuidado de Deus. O deserto nos fará conhecer não apenas as nossas fraquezas e impossibilidades, mas também nos levará a conhecer o cuidado de Deus, que é amoroso, fiel e nos satisfaz totalmente. De que modo Deus toma conta de nós? Aqui encontramos o motivo pelo qual Deus permitiu que algumas vezes seu povo ficasse faminto, de modo a derramar do céu o maná sobre eles, mostrando-lhes que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse aprendizado nos permite conhecer a Deus, conhecer o seu cuidado e saber o quão confiável e fiel Ele é. Por um lado, descobrimos como não somos confiáveis e, por outro lado, descobrimos a confiabilidade de Deus. Descobrimos que somos infiéis, mas também descobrimos a fidelidade de Deus e, por causa disso, não confiaremos mais em nós mesmos, mas de agora em diante nos colocaremos em completa dependência dele. Esta é uma lição importante que devemos aprender. Conhecendo a disciplina de Deus. Por meio da experiência do deserto, seremos disciplinados pelo Senhor. Aqueles a quem o Senhor ama, Ele disciplina. Devido ao amor com que o Senhor nos ama, Ele tem que nos disciplinar. Somos selvagens e precisamos ser disciplinados para que toda a insensatez que há em nós seja lançada fora. Desse modo, poderemos crescer da infância até a maturidade como homem ou mulher. Em outras palavras, a disciplina de Deus deve nos fazer filhos e filhas de Deus e, por meio dessas correções, muitas lições serão aprendidas no deserto.
Após crermos no Senhor Jesus e sermos salvos, descobrimos que Deus está nos conduzindo adiante. Ele não quer que fiquemos parados, pois, nesse caso, permaneceremos no deserto. Ele quer que nos movamos de acampamento em acampamento até que, finalmente, conheçamos a nós mesmos, conheçamos a Ele e comecemos a crescer e penetrar nas insondáveis riquezas de Cristo. Quanto mais rápido você entrar nessas riquezas, melhor. Você não precisa esperar 40 anos. 2 anos devem ser suficientes. Evidentemente, não estou falando de anos literais, mas sim de anos espirituais. O mundo. Até aqui consideramos o deserto em seu sentido espiritual. Entretanto, o que significa o deserto em sua realidade concreta? Depois que fomos redimidos, Deus nos libertou do mundo, levando-nos para fora do Egito. Contudo, ainda estamos no mundo. Isso é algo maravilhoso. Fisicamente, ainda estamos no mundo, mas espiritualmente estamos fora dele. Hoje, para nós que cremos no Senhor, o sentido real do deserto se refere ao mundo. Antes de sermos salvos, nossa concepção do mundo era como o Egito, um lugar rico, o armazém do mundo. Depois que fomos salvos, nossa perspectiva, nossa atitude e nossa estimativa do mundo mudou completamente. Já não o vemos como o Egito, como uma terra onde há fartura de milho, de alho, de peixes e de todas as coisas saborosas. Ao invés disso, passamos a ver o mundo como um deserto estéril. Em outras palavras, não vemos no mundo nada que possa nos satisfazer. Hoje o mundo para nós é um deserto. Estamos apenas passando por ele. Ele não é mais a nossa morada. Estamos fora dele. Estamos viajando através do mundo rumo à nossa morada eterna em Deus. Pelo fato de estarmos no mundo e, contudo, não sermos dele, enquanto aqui estivermos, teremos muitas tribulações, provações, aflições e sofrimentos. Podemos esperar todas essas coisas. Não pense que o sofrimento é algo incomum para o crente. Na verdade, o sofrimento é algo comum para ele. O ambiente em que vivemos é um deserto hostil. O que se pode esperar nesse contexto? Sofrimentos, tribulações, provações e aflições. Contudo, agradecemos a Deus, pois, por meio de todas essas coisas, Ele está nos ensinando, educando e nos fazendo amadurecer, de modo que cresçamos e possamos entrar nas riquezas que estão em Cristo. Enquanto o Senhor quiser que vivamos neste mundo, não devemos pensar em morrer. Viver é algo muito proveitoso, mas isso não diz respeito ao mundo e seus atrativos. Viver é proveitoso porque Deus tem muito para nos ensinar e muito para nos fazer amadurecer enquanto estivermos neste mundo. Na realidade, este mundo é um campo de treinamento, no qual estamos sendo treinados para nossa futura vocação. Um dia, iremos servir a Deus do modo para o qual Ele nos preparou. Hoje em dia, estamos sendo treinados para fazer isso. Outra coisa que precisamos lembrar é que essa jornada não é algo pessoal. É verdade que cada israelita estava percorrendo o caminho pessoalmente, mas toda a concepção da jornada é corporativa. Deus está levando seu povo adiante rumo ao alvo. Seguidamente falamos da peregrinação espiritual como algo muito pessoal e isso é verdadeiro. Em certo sentido, cada um de nós está em uma peregrinação espiritual. Algumas vezes, você se sente como se fosse o único a percorrer o caminho. Isso é verdade, mas não esqueça de que, ao mesmo tempo, Deus está nos conduzindo como uma assembleia, a congregação dos filhos de Deus. Deus está levando seu povo rumo a essa finalidade. Ao olharmos para trás, ao longo dos 20 séculos, vemos Deus conduzindo sua igreja adiante, passo a passo, acampamento por acampamento, em direção ao objetivo supremo. Isso é algo muito empolgante e por isso devemos seguir em frente junto com nossos irmãos e irmãs. O censo. Antes de tudo, o livro de Números apresenta o censo dos filhos de Israel. De fato, nos primeiros 4 capítulos existem 3 censos diferentes, mas o censo principal é a contagem dos filhos de Israel. De cada família, dentro de cada tribo,
Todos os homens de 20 anos para cima que iriam para o serviço militar foram contados. Este é o censo principal. A contagem dos primogênitos de um mês para cima e dos levitas de um mês para cima se refere ao fato de que todos os primogênitos pertencem a Deus. Você lembra que no Egito o anjo da destruição atingiu a todos os primogênitos e, portanto, Deus disse: todos os primogênitos me pertencem. Por essa razão, vemos que os primogênitos de um mês para cima são contados. Em outras palavras, por meio do primogênito, Deus estava dizendo a seu povo que todos pertenciam a ele. Aqueles que são redimidos não são mais donos de si mesmos, mas pertencem a ele. Essa contagem dos primogênitos de um mês para cima corresponde à contagem dos levitas de um mês para cima, pois os levitas foram chamados para servir a Deus ao invés dos filhos de Israel. Se você colocar tudo junto em uma perspectiva espiritual, isso significa que nós, os remidos do Senhor, pertencemos todos a Ele. Somos todos levitas e devemos servir a Deus desde o princípio. Você não precisa esperar ter 20 anos para então começar a servir ao Senhor. Assim que você nasce, de um mês para cima, você deve servir a Deus. Isso se relaciona com o serviço. Guardando o testemunho de Deus. Como crentes, temos muitos chapéus a vestir. Somos os filhos de Deus, os redimidos, e pertencemos a Deus. Somos levitas, somos sacerdotes e devemos servir a Deus. Também somos soldados em serviço militar, pois somos o exército do Senhor. Portanto, a contagem dos filhos de Israel era a contagem dos soldados. Os filhos de Israel iriam fazer uma jornada através do deserto, mas antes que eles saíssem, Deus contou todos os homens de 20 anos para cima. Eles iriam para o serviço militar e seriam o exército do Senhor. É preciso crescer um pouco para poder participar de batalhas. Aquele que tinha apenas um mês de idade não poderia lutar. Ele precisaria alcançar os 20 anos. Isso significa amadurecimento, crescimento. À medida que você amadurece, torna-se capaz de manejar armas e combater o combate de Deus. Em termos espirituais, os que foram contados de 20 anos para cima e que iriam para o serviço militar, de fato representavam toda a congregação. O crente não é apenas uma pessoa redimida, ou apenas um sacerdote ou levita que serve a Deus. Cada crente deve seguir crescendo e ser forte o suficiente para preparar-se como um homem ou mulher que combate o combate de Deus. Se você aplica isso a nós hoje em dia, significa que cada um de nós é chamado para este serviço militar. Quando os filhos de Israel saíram do Egito e iniciaram sua jornada, eles eram uma multidão desordenada. Além dessa desorganização, saiu junto com eles um misto de gente. Êxodo 12, 38. Tudo foi muito confuso e desordenado. Contudo, no Monte Sinai, o Senhor fez uma aliança com seu povo e este tornou-se uma nação santa. Como uma nação sob aliança, eles deveriam ser um vaso corporativo do testemunho de Deus. Nesse sentido, é muito interessante que no livro de Números o tabernáculo é chamado de tenda do testemunho. Isso é algo muito especial, pois em Levítico este termo é usado apenas uma vez, enquanto em Números o tabernáculo e a arca são chamados várias vezes de tenda do testemunho. Israel era um povo sob aliança com Deus, um povo com o qual Deus havia se comprometido. Portanto, eles não eram mais semelhantes ao restante das nações. Eles eram uma nação que havia sido tirada dentre as nações para ser um povo peculiar, uma possessão de Deus. Então Deus os chamou para si, fez aliança e comprometeu-se com eles. Em outras palavras, o testemunho de Deus foi confiado a este povo. Eles deveriam testemunhar que Deus era o seu Deus, que Deus estava no meio deles, que Deus é singular, que Deus está vivo e que Deus é o único Deus. Assim deveria ser seu testemunho enquanto eles atravessassem o deserto rumo à terra prometida. Por isso, eles tinham que ser organizados como o exército do Senhor. Tal como um exército,
Eles tinham que acampar ao redor do tabernáculo para protegê-lo. Eles deveriam marchar em formação com o tabernáculo em seu meio. Em outras palavras, eles tinham a responsabilidade de guardar o encargo do mandamento de Deus. Como povo, eles deveriam manter o testemunho de Deus. Esta era a sua batalha. Evidentemente, a natureza desta batalha mudou quando eles passaram do deserto para a terra prometida. No deserto, sua batalha era principalmente contra o mundo, a própria carne e o pecado, pois eram estas as coisas que afetariam seu testemunho. Portanto, eles estavam no deserto como o exército de Deus, lutando contra o mundo, lutando contra a carne e lutando contra o pecado, de modo que o testemunho de Deus pudesse ser mantido em seu meio. Depois que eles entraram em Canaã, passaram a lutar por possessão. Lá, eles lutaram pela herança, lutaram contra as forças malignas do ar, ou seja, as 7 tribos de Canaã. Mas eles tornaram-se o exército do Senhor. Num sentido, isso é verdade a nosso respeito hoje em dia. Somos o povo com o qual Deus fez aliança. O cálice na ceia do Senhor é o cálice da aliança de Deus. Deus fez conosco uma nova aliança e hoje em dia o testemunho de Jesus está confiado a nós como seu povo. Nós carregamos o testemunho de Jesus em nossa jornada por este mundo. Quão grande é o ataque contra o testemunho de Jesus por parte do mundo. O engano do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. As coisas do mundo tentam afetar e atacar o testemunho de Jesus em nosso meio. Percebemos que a nossa carne e a carne dos outros tentam atacar e suprimir o testemunho de Jesus. O pecado afeta esse testemunho. Estamos diariamente batalhando contra todas essas forças para manter o testemunho de Jesus intacto entre nós. Isso é uma responsabilidade tremenda. Essa é a razão pela qual os filhos de Israel tiveram que ser organizados como um exército, de modo que sustentassem o testemunho de Deus através do deserto. Depois que foram organizados, o centro era o tabernáculo. As tribos acampavam de acordo com seus estandartes, conforme a disposição de Deus. Ninguém podia escolher o seu lugar, pois cada posição era estabelecida pelo mandado de Deus e eles ficavam onde Deus os havia colocado. Traduzindo essa organização na linguagem do Novo Testamento, vemos algo maravilhoso. Cristo é o nosso centro e estamos todos acampados ao seu redor. Cristo é o cabeça e todos somos membros do seu corpo. Todos estamos ao redor dele e cada um de nós está posicionado de acordo com sua disposição. Você não escolhe que tipo de membro do corpo de Cristo quer ser. Deus colocou cada um de nós como membros do corpo de Cristo e seja qual for o lugar que Ele nos colocou, esse é o melhor lugar para nós. Como é importante que sejamos adequadamente ajustados e reunidos, tal como os filhos de Israel quando acampavam ao redor do tabernáculo. Quanta ordem divina havia ali! Entretanto, para nós hoje em dia, não se trata de uma organização externa. Trata-se de uma ordenação orgânica interior da vida de Deus em nós. À medida que estamos centrados em Cristo, seremos ajustados com precisão e colocados juntos. Desse modo, juntos iremos manter o testemunho de Jesus. A coluna de nuvem. Quando você chega aos capítulos 9 e 10 de Números, descobre que Deus passa a conduzi-los adiante, sendo que suas jornadas se davam de acordo com o mandado de Deus. Eles não estavam sempre em movimento. Pelo fato de haver tantas mulheres e crianças, se todo o exército se movesse sem parar, ainda que fosse por apenas 11 dias, muitos morreriam. Portanto, você nota que Deus os levou passo por passo até a terra prometida por meio da nuvem. Depois que o tabernáculo foi erguido, a coluna de nuvem veio estar sobre ele. Isso fala da presença de Deus no meio do povo. Enquanto a nuvem cobrisse o tabernáculo e ali permanecesse, os filhos de Israel acampavam ao seu redor e cumpriam o mandado de Deus. No entanto, quando a nuvem começava a mover-se e subir, eles desfaziam o acampamento e se punham em marcha. Seus movimentos eram governados pela coluna de nuvem. Em outras palavras, a presença de Deus governava suas jornadas.
Algumas vezes, a nuvem estava sobre a tenda um dia e no outro se erguia. Então o povo se punha em marcha. Em outras ocasiões, o povo podia ficar acampado por dias ou até por um mês. Não havia chance deles dizerem: bem, já ficamos tempo demais por aqui e agora queremos ir adiante. Eles ficavam acampados enquanto a nuvem estivesse parada e marchavam quando a nuvem se movia. Eles não podiam dizer: queremos ficar aqui um pouco mais nesse lugar. A nuvem governava seu andar. Como isso é verdadeiro para nós? Nossa jornada espiritual é governada pela presença de Deus. Hoje, a presença de Deus em sua igreja se dá por meio de seu Espírito. O Espírito Santo habita na igreja e é responsável por conduzi-la. Algumas vezes haverá um tempo de descanso e consolidação, quando o Espírito Santo vai permanecer sem movimentar-se. Em seguida, haverá um tempo de jornada, quando o povo de Deus deverá seguir a liderança do Espírito Santo e ir adiante. Isso é muito importante em nossa jornada espiritual, pois às vezes nos tornamos impacientes. Dizemos: já ficamos muito tempo nesse lugar, agora queremos prosseguir. Contudo, se o Espírito de Deus não se move, como você poderá se mover? Para onde você irá? Você estará fora do desígnio de Deus, fora do caminho de Deus. Em outras ocasiões, nos sentimos tão confortáveis num lugar que desejamos permanecer ali para sempre. Quando chegamos a Elim, um lugar cheio de fontes e palmeiras, gostaríamos de ficar bastante tempo ali, mas Deus diz: não, vocês têm que prosseguir. Entretanto, quando chegamos a Mara, dizemos: não queremos ficar nesse lugar. Vamos passar por aqui sem acampar. Mas o Senhor nos diz que precisamos ficar ali. Não podemos fazer nossa própria escolha. Temos que aprender a seguir o Espírito Santo. A presença do Senhor, representada pelo Espírito Santo, governará a nossa jornada juntos como povo de Deus. As trombetas de prata. Os filhos de Israel não eram governados somente pela nuvem. Eles também eram governados pelo soar das trombetas de prata dos sacerdotes. A nuvem lhes dava o sentido geral da marcha, mas as trombetas lhes informavam os detalhes. Qual dos acampamentos se prepararia primeiro para a partida, qual sairia primeiro, quem viria em seguida, etc. Tudo isso era definido pelas trombetas de prata e, desse modo, eles se moviam juntos. Hoje em dia, como povo de Deus, nossa jornada precisa ser governada pelo Espírito de Deus, pela presença do Senhor. Ao mesmo tempo, esse fato é enfatizado pelo tocar das trombetas de prata. No Novo Testamento, as trombetas de prata nos falam do ministério profético, pois quando a trombeta era tocada com uma nota específica, as pessoas sabiam o que fazer. Isso nos mostra que aquelas pessoas que estavam próximas de Deus, tais como os sacerdotes que estavam junto ao tabernáculo, olhavam para a nuvem com muito cuidado. Quando a nuvem se erguia, eles imediatamente respondiam tocando as trombetas e diziam que era hora de marchar. No corpo de Cristo existem aqueles que estão perto do Senhor e que podem vigiar o mover do Espírito. Eles trarão proclamações de natureza profética à igreja. Esse é o meio pelo qual o povo de Deus irá adiante na jornada. A disciplina de Deus. Infelizmente, logo que os filhos de Israel partiram, eles começaram a murmurar. Eles murmuraram e se rebelaram contra Deus durante toda a jornada, desde o Monte Sinai até Cádiz Barneia. Essa era uma jornada de 11 dias que lhes tomou muito mais tempo por causa das coisas que aconteceram. Até mesmo Miriam e Arão ficaram com inveja de Moisés. Isso mostra que essas coisas não aconteciam apenas com o povo, mas mesmo entre os líderes. Todas essas rebeliões, murmurações e infidelidades culminaram no relato dos espias. Eles voltaram dizendo: de fato, esta terra é muito boa, mas os habitantes de lá são muito altos. Eles olhavam para nós como se fôssemos gafanhotos. Suas cidades têm muralhas que chegam até o céu. Esta é uma terra que devora a gente. Não podemos ir até lá, pois eles nos vão devorar. Então o povo chorou e se rebelou contra Deus. Ele disse: vocês já me puseram à prova 10 vezes. Agora acabou. Vocês não mais entrarão na terra prometida.
Aqui existe uma coisa que precisamos perceber. Quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito e os conduziu até o Monte Sinai, eles murmuraram e pecaram contra Deus. Contudo, Deus jamais os castigou. Quando eles murmuravam, Deus os atendia e dava aquilo que eles necessitavam. Deus nunca disse uma palavra, pois a jornada era puramente governada pela graça. Entretanto, no Monte Sinai, eles se tornaram um povo sob aliança com Deus. Desde então, na jornada até Cádiz Barneia e depois disso, sempre que eles murmuravam, se rebelavam e pecavam contra Deus, a disciplina de Deus vinha sobre eles. Em outras palavras, o tratamento de Deus para com seu povo havia mudado. Agora não era somente a graça. Eles eram um povo sob aliança, e Deus tinha que lidar com eles de acordo com sua aliança. Deus os disciplinava para que pudessem ser restaurados e pudessem crescer. Contudo, como eles se recusavam a crescer, um dia Deus disse: basta, toda essa geração que não crê em mim não poderá entrar na terra prometida. Eles pensam que suas mulheres e crianças serão prisioneiros lá. Deus disse: eu ainda os levarei até lá. Sim, Deus manteve sua misericórdia, sua graça, sua fidelidade. Isso não foi mudado. Mas a disciplina de Deus veio sobre o povo e toda aquela geração foi impedida de entrar na terra prometida. Essas palavras foram registradas para nossa instrução. Você lembra que em 1 Coríntios 10 o apóstolo Paulo menciona as coisas que aconteceram no deserto? Como o povo se rebelou, murmurou e pecou contra Deus e como a disciplina veio sobre eles. Então o apóstolo Paulo disse: essas coisas foram escritas para nossa advertência, de modo que, ao vivermos no fim dos séculos, possamos aprender tais lições. Não pense que você pode ficar de pé. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Precisamos confiar no Senhor, depender dele, de sua graça e de sua fidelidade em todo o tempo, pois não há bem nenhum em nós. Não podemos depender de nós mesmos. Mas ele é fiel e poderoso para nos guardar se nos entregarmos a ele. Portanto, essas lições são para nós e precisamos aprendê-las. Sim, a graça continua existindo, mas lembre-se, pelo fato de que Deus nos ama e que somos seu povo sob aliança, ele vai nos disciplinar. Frequentemente digo, Deus não nos pune, mas nos disciplina. Existe uma diferença nisso. A punição visa causar algum dano, mas a disciplina é para a restauração, para amadurecimento. Deus nos ama e, portanto, nos disciplina. Mas é neste ponto que precisamos aprender a seguir o Senhor. Quando Ele nos disciplinar, nos submetamos sob sua poderosa mão e aprendamos a não ser como os filhos de Israel, que não creram e se rebelaram contra Deus, até que Ele disse: essa geração não entrará na terra prometida. Preparação para entrar na terra prometida. Depois de haverem chegado a Cádiz Barneia, os filhos de Israel andaram errantes por 38 anos até retornarem àquele mesmo lugar. Durante esse período, não há registro de seu itinerário. Isso não aparece nem mesmo no capítulo 33 de Números, onde há uma lista de todos os acampamentos passo a passo. Há um silêncio absoluto a respeito desses anos. Em relação a Deus, esses são anos perdidos. Temos que ser cuidadosos diante do Senhor para que possamos ser fiéis para com Ele. Assim que o Senhor se move, nos movemos junto com Ele. Caso contrário, nos tornaremos infiéis para com o Senhor e começaremos a vagar e vagar. Os dias em que andarmos vagando são dias perdidos. Eles não são contados, não havendo registro deles nos céus. Portanto, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Graças a Deus, após 38 anos, eles estavam diante das campinas de Moabe. Deus os trouxe novamente à fronteira de Canaã e então disse a Moisés que fizesse o censo dos filhos de Israel pela segunda vez. Quando terminaram o censo, eles descobriram que não havia ninguém da primeira geração. Cada um daqueles que não havia crido em Deus pereceu no deserto, exceto 2, Josué e Calebe. O propósito de Deus é nos conduzir a entrar nas insondáveis riquezas de Cristo para que possamos ser a expressão da plenitude de Cristo. Deus fará isso porque Ele é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Contudo,
O fato de podermos entrar agora nessa plenitude depende de nossa fidelidade para com Ele. Se não formos fiéis, se não crermos nele, poderemos perecer no deserto e não receber a nossa herança. Mas se tivermos um espírito excelente, um espírito que segue ao Senhor até o fim, crendo nele, independente das circunstâncias, tal como Josué e Calebe, então o Espírito de Deus nos conduzirá a seu propósito, entrando na plenitude que está em Cristo. Portanto, Deus levantou uma nova geração. No segundo censo, havia uma nova geração com o espírito de Josué e Calebe, e Deus os levou a entrar na terra prometida. Não é necessário considerar esses fatos do ponto de vista histórico. Infelizmente, muitas vezes isso de fato ocorre na história. Notamos que uma determinada geração ouviu o chamado de Deus e conheceu a Deus de uma certa forma. No entanto, eles não creram e não puderam entrar no que lhes fora preparado. Damos graças a Deus, pois Ele levanta a geração seguinte para entrar na terra prometida. Historicamente, isso ocorre com alguma frequência, mas em termos espirituais, você não precisa esperar pela segunda geração, pois a primeira pode ser renovada. Em outras palavras, se nos arrependermos e nos humilharmos diante de Deus, se ouvirmos a Ele e tivermos um espírito que o segue, então Deus poderá renovar-nos e fazer de nós aquela nova geração que entra na Terra Prometida. Os últimos capítulos de Números narram os preparativos para a entrada na Terra Prometida. Essa parte nos mostra o quão fiel é Deus. Apesar de nossa infidelidade, Deus ainda é fiel para consigo mesmo. Ele preparou aquele povo para entrar na Terra Prometida e então houve um novo censo. Deus até mesmo distribuiu a terra entre eles antes que nela entrassem. Deus disse: "Esta terra é de vocês, vou reparti-la e dá-la para vocês." A terra foi dividida de acordo com as tribos, mas na família de Zelofeade, da tribo de Manassés, não havia restado filhos varões e, portanto, aquela família não receberia qualquer terra. Graças a Deus que encontramos as filhas de Zelofeade. Elas se achegaram a Moisés e disseram: "Nosso pai morreu no deserto, não por causa do pecado de Coré, mas por seus próprios pecados. Ele não teve filhos, mas isso significa que não teremos nenhuma herança?" Você descobre nas filhas de Zelofeade um desejo por possessão. Isso é maravilhoso. Elas tinham o desejo de possuir. Então vieram perguntar: "Como vai ficar nossa situação?" Deus respondeu: "O que elas dizem é correto. Já que não há filhos, que a terra seja dada às filhas." Então as outras tribos disseram: "Se as filhas se casarem com integrantes das outras tribos, a terra delas passará para as outras tribos." Então Deus disse: "Muito bem, se elas casarem, que o façam dentro de sua tribo e a terra ficará com a tribo." Isso mostra que nessa nova geração havia um novo espírito. Eles não eram como a geração anterior que havia desprezado a terra. Ao contrário, eles eram uma nova geração que desejava a terra, que a tinha como tesouro. Mesmo que eles ainda não tivessem a terra, eles a desejavam e Deus honra esse desejo. Isso é algo muito bonito. Infelizmente, houve duas tribos que preferiram ficar no lado oriental da fronteira com a terra prometida ao invés de cruzar o Rio Jordão. Em outras palavras, eles viviam em função de seus rebanhos ao invés de viverem para o propósito de Deus, para a glória de Deus. Essa é uma nova advertência para nós. Portanto, todo o livro de Números é muito relevante para nós hoje em dia. Estamos marchando como um povo rumo à plenitude que está em Cristo. Possa o Senhor ter misericórdia de nós para que possamos ser fiéis para com Ele. Oremos. Querido Pai Celestial, louvamos e agradecemos a Ti por teres nos libertado do pecado, da morte, de Satanás e por estares nos conduzindo para dentro de Cristo, para a plenitude que está nele. Nosso Pai, te agradecemos, pois ainda que tenhamos que andar pelo deserto, Tu nos ensinas, educas e nos fazes crescer. Oramos para que não sejamos rebeldes não crendo em Ti. Pedimos que nos faças um povo humilde, um povo que realmente se humilha diante de Ti e espera em Tua fidelidade para ser conduzido à terra prometida, à plenitude que está em Cristo. Pedimos isso em Teu precioso nome. Amém.